Oi, gente, aparecendo aqui rapidinho para conversar sobre a loucura que tá sendo a minha rotina. Eu quero muito fazer esse vídeo pro YouTube, mas tô com medo e receios de ficar um vídeo chato, porque eu vou ficar só aqui falando sobre as coisas que eu preciso fazer, não sei exatamente nem o que eu preciso fazer direito. Tô me organizando aqui agora no meu caderninho e acho que nesse movimento a gente vai conversar mesmo, porque eu não preparei nenhum roteiro nem nada. E eu sou muito, tendo a ser muito perfeccionista, então se eu quiser fazer o vídeo perfeito, esse vídeo não vai sair, porque eu não tenho tempo direito para estar editando mais os vídeos como era antes. Então eu acredito que a nossa amizade vai se fortalecer, independente do que eu tô conseguindo oferecer muito aqui para o YouTube. Então, gente, eu vou falar aqui inicialmente o que eu tô pretendendo fazer nesse fim de semana e nessa próxima semana agora, baseado na minha rotina atual. Eu saí do meu estágio na empresa de consultoria que eu trabalhava como editora de vídeo, produtora de conteúdo, justamente porque a rotina no semestre, as demandas da faculdade vão se intensificar daqui para frente, o TCC está chegando aí. Eu ainda tenho que elaborar o meu projeto, já tenho algumas ideias, mas tenho que elaborar o meu projeto, escrever mesmo, para falar com os orientadores, né, a orientação. E isso é um trabalho que demanda um tempo, muito cuidado, muita atenção, porque tem as leituras, porque tem muita coisa para ser feita, e trabalhar em dois lugares não estava dando muito certo, fora o meu trabalho de freelancer. E também porque eu queria justamente investir mais nesse meu trabalho como freelancer em social media e conteudista. Então, pelo momento que eu estou na minha vida agora, pela área que tem se desenvolvido na minha rotina e na minha vida acadêmica e profissional, que é a área da saúde e social barra saúde, né? Que eu crio conteúdos para pessoas que são da área da saúde e também tenho o envolvimento nessa pesquisa. O trabalho no trabalho como editora de vídeo nessa empresa de consultoria para restaurantes, nesse momento não, assim, estava sendo difícil para mim, né, conciliar. E eu estava ficando muito cansada, né, porque, enfim, ficando desmotivada e, consequentemente, isso estava afetando minha produtividade nesse trabalho. E como entrou um novo trabalho agora, como freelancer, naquela ONG que eu já trabalhava, eu vou passar 9 meses nessa ONG, espero poder renovar. É, eu, a questão de renda, né, não vai ficar tão difícil para mim como estava tendo que lidar com dois trabalhos, praticamente todo o meu dia estava sendo ocupado por isso. E eu não estava conseguindo dar conta. Deixa eu botar aqui uma luz mais clara para vocês conseguirem me ver. Não estava conseguindo dar conta com a faculdade e eu não posso reprovar. Não posso reprovar esse semestre. Então, eu tive que largar esse trabalho na empresa de consultoria. Então, eu quero priorizar mais a faculdade, porque isso foi uma meta que eu coloquei lá no início do ano, naquele vídeo de metas para 2025. E porque a faculdade, né, é o que me proporciona todas essas possibilidades de atuação, de trabalho e de renda que eu tenho tido até agora. Então, não posso negligenciar as coisas que têm surgido para mim na faculdade também. Então, eu saí desse trabalho para poder me dedicar mais à pesquisa e ao meu trabalho como freelancer. Deixa eu só ajeitar aqui esse brilho. E agora eu também tô com PIBIC, né? Eu tô com PIBIC na área de museologia, na área de objetos etnográficos dos povos indígenas aqui de Pernambuco, de um povo indígena, na verdade, que são os Pancararu. Então, eu tô com essa atuação também bem forte, assim, esse contato bem forte, porque o meu professor, ele é referência, assim, mundial. Gente, eu sou tão leiga nessa área, assim, ainda estou aprendendo, né, que eu não sei nem as nomenclaturas certas. Gente, esse meu professor, ele vai receber o título de Cavaleiro das Palmas. Se você não sabe o que é o título de Cavaleiro das Palmas, é um título que quem instituiu foi Napoleão Bonaparte. E ele vai ganhar esse título de destaque na área de atuação, uma coisa assim. Ele mais outra professora da minha universidade. Então, assim, você entende como o cara é importante? E eu tô juntinho dele, meu professor querido, Renato Atias. Pesquisa aí na internet, você vai achar.
Ele é muito famoso nessa área, né? E eu quero me dedicar para essa área também, né, do PIBIC, na área, na área dos estudos dos povos indígenas. E eu tenho muitas leituras para fazer. Às vezes eu não me sinto merecedora de tantas oportunidades, mas isso, isso é uma questão bem pessoal, assim, e eu tenho aprendido a lidar com as coisas boas que têm aparecido para mim, sabe? Tenho tentado aprender que eu mereço, sim, boas oportunidades, que eu mereço, sim, boas coisas, que eu mereço, sim, muito dinheiro e que eu mereço, sim, boas pesquisas e ter contato com pessoas maravilhosas, que é o que tem acontecido. Então, sabe, tô nesse momento de aceitação também, que eu posso estar nesses lugares, sim, e estou fazendo minha parte. Então, pensando no PIBIC, tenho muitas coisinhas para ler, para poder me reunir com ele na semana que vem. A gente se encontrou essa semana, vai se encontrar de novo semana que vem, para começar a escrever o relatório parcial, porque esse PIBIC vai rolar, viu? Esse PIBIC vai ser realmente, assim, mais trabalhado, com mais atenção, daqui para o ano que vem. Então, eu vou ter as minhas atividades aqui, que eu já escrevi, relacionadas ao que eu preciso fazer na faculdade. Coloquei tudo aqui. E falta ainda as atividades relacionadas ao trabalho. Mas aí a gente pode conversar direitinho em outro momento, certo? Só quero conversar com vocês aqui sobre como tem sido, porque eu já estou há 7 minutos falando. E eu acho que eu vou separar esse vídeo em 2 partes. Aqui minhas atividades voltadas para a faculdade, né? Eu tenho as minhas leituras. Então, eu tenho um seminário de filosofia, pensamento filosófico brasileiro, para apresentar agora, acho que no dia... Enfim, na metade do mês que vem ainda. Mas eu já vou começar a leitura porque, como é uma disciplina que eu não sou muito familiarizada, que é filosofia, né? Assim, sou familiarizada só por conta dessa disciplina, né? Mas, assim, eu não tenho as mesmas metodologias que o pessoal de filosofia tem. E por ser a única pessoa da sala que é de outro curso, eu vou tentar dar o meu máximo, né? Gente, eu tô aqui, eu vou apresentar sobre o Evaldo Coutinho. O Evaldo Coutinho foi um filósofo brasileiro pernambucano que é o antecessor desse meu professor, dessa disciplina. Na verdade, o meu professor é o sucessor do Evaldo Coutinho nessa disciplina de pensamento filosófico brasileiro. Então, eu peguei uma bomba enorme na minha mão, que é apresentar simplesmente o tema de especialidade do meu professor na disciplina. Então, eu vou falar sobre ontologia, que o Evaldo Coutinho sistematizou nesse texto aqui. Também vou analisar o artigo desse meu professor, que ele fala sobre a ontologia do Evaldo Coutinho, e também uma tese de um orientando desse meu professor, que fala sobre o Evaldo Coutinho. Então, você entende aí, né, a ligação da importância do que eu vou estar falando nesse trabalho. O nome do texto é O Lugar de Todos os Lugares. Esse livro aqui é emprestado da biblioteca. E eu vou ter que ler para fazer esse seminário acontecer. Eu acho que eu vou apresentar sozinha. Mas, enfim, primeira coisa. Segunda coisa, Antropologia 3, né? Teoria Antropológica 3, que eu tô pagando à noite. E... 3 não, 2. Teoria Antropológica 2. Ainda falta uma para eu terminar. Eu tenho que ler todos os textos que vieram após a primeira prova. Eu tenho, o quê? Mais de 5 textos para ler. Porque eu não tive tempo de ler esses textos. E a dinâmica da aula está sendo a apresentação de seminário desses textos. E eu não consigo acompanhar, porque eu não consigo aprender com seminários. Eu acho essa dinâmica péssima. O professor também não gosta muito de dar aula. Então, a gente tem que se virar como pode, né? E como eu tenho podido me virar nesse momento, lendo os textos e tentando captar as ideias principais do texto, já que eu faltei às apresentações dos seminários, ou eu chego tarde na aula. A apresentação de seminário para mim é muito difícil, eu raramente consigo entender alguma coisa, quando não sou eu que estou apresentando. E eu não gosto muito da dinâmica dessas aulas de antropologia, apesar da minha área de pesquisa ser antropologia. Então, a gente vê aí o déficit de dinâmica de sala de aula que eu estou tendo nesse semestre. Próxima disciplina, quantitativa. Eu tenho que enviar alguns e-mails para alguns alunos do meu curso para aplicar um questionário
sobre perguntas relacionadas à permanência no curso de Ciências Sociais, empregabilidade e várias outras questões voltadas para os estudantes de Ciências Sociais em específico. Então, o professor ele fez um questionário, a gente fez os questionários, e o professor elaborou melhor para a gente poder enviar para os alunos que ele sorteou, que possam responder essas questões. Então, eu preciso formular um e-mail bem bonitinho, enviar os termos de consentimento, entrevistar essas pessoas para aplicar o questionário. Eu sei que tem muita gente que ainda não conseguiu contato com esses alunos, então eu espero conseguir, senão vai atrasar um pouco essa questão aí. E a gente vai ter que rever como é que vai ficar. Então, eu preciso enviar esses e-mails para esses alunos e ler o texto principal da segunda unidade, né? Que ele está usando só um texto específico, que é estatística. Então, a gente está tendo que aprender estatística para fazer pesquisa quantitativa. Então, para você que acha que ciências sociais não tem cálculo, tem sim, tá? Então, tem, e você vai ter que lidar com isso. Eu sei que eu conheci algumas pessoas no mestrado que estão tendo quantitativa de novo, né? E elas estão aprendendo a fazer cruzamento de dados, estão aprendendo a mexer em software. Então, para as pessoas que pensam que ciências sociais não tem metodologia científica, com dados numéricos, você está muito enganado. A gente também tem essa parte. E ela faz e acontece com a cabeça de muita gente, inclusive com a minha. Então, vamos lá. A gente tem essa introdução quantitativa no bacharelado, e na graduação, né, porque licenciatura também tem, eu acho, e no mestrado também. Então, eu preciso me organizar para enviar esses e-mails para esses alunos, e é isso, quantitativa. Agora, vamos para qualitativa. Minha coluna tá doendo, galera, eu acho que eu vou ficar assim. Agora, vamos para qualitativa. Qualitativa, eu preciso entrevistar 2 pessoas que eu escolhi para compor a minha pesquisa. Então, são 2 pessoas que se encaixam, eu não vou falar aqui o meu tema, que se encaixam no meu tema de pesquisa em pesquisa qualitativa. Então, qualitativa tem uma dinâmica diferente de quantitativa, que são as entrevistas e várias outras abordagens de entrevistas também. Só que eu escolhi o relato de experiência dessas 2 pessoas, e eu pretendo entrevistá-las essa semana, já que eu vou sair do estágio, então eu vou ter amanhã livre para pensar um pouco melhor e com mais cuidado nessas questões. Meu Deus, muita coisa. Então são 2 pessoas que eu preciso entrevistar. Preciso mandar mensagem, né? Uma mensagem certinha, bonitinha, com o meu plano de trabalho para essa pessoa entender o que eu tô fazendo também. Próxima disciplina, organização social e parentístico. Eu preciso transcrever uma entrevista que eu fiz com a minha mãe para poder criar o trabalho junto com a minha amiga, que também vai entrevistar a mãe dela. A gente está falando sobre o trabalho doméstico que se perpetua em algumas famílias. E eu fiz uma entrevista com a minha mãe, e essa minha amiga vai fazer com a mãe dela, que também é empregada doméstica, e a gente conversou sobre algumas coisas. E vamos ter que fazer esse trabalho de 7 a 10 páginas. Então, para isso aqui para isso aqui não ficar para o final do semestre e virar uma loucura, eu vou tentar transcrever isso aqui na próxima semana também. E por último, nem por isso menos importante, o meu PIBIC, né? Como eu já falei para vocês, eu tenho uma reunião semana que vem com o meu orientador para a gente conversar sobre o relatório parcial. Então, eu tenho, acho que, 2 textos para ler sobre objetos, sobre coleções etnográficas e museus, e chegar lá com pelo menos algum resuminho, alguma ideia geral do que são esses textos para a gente conversar. Ele disse que se eu não conseguisse, tudo bem, mas eu quero conseguir, né? Que é importante, é bom. Por último, galera, eu depois vou falar um pouco melhor sobre o meu trabalho, mas como eu ainda não organizei o que eu preciso fazer do meu trabalho, eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso criar alguns conteúdos, eu preciso mandar umas mensagens para alguns clientes em potencial aí, mas eu ainda não organizei como é que eu vou fazer isso essa semana. Do meu trabalho na ONG, eu preciso finalizar alguns relatórios, preciso fazer o cadastro do benefício das alunas para esse mês. Enfim, coisas mais tranquilas, assim. Então, eu não vou detalhar muito o que eu preciso fazer.
Eu também queria mostrar pra vocês alguns livros novos que eu comprei. Esse aqui eu acho que é o mais empolgante da minha lista, que é Mostre Seu Trabalho, daquele mesmo autor que escreveu Roube como artista, né, o Austin Kleon. E eu tô nessa fase mesmo de mostrar meu trabalho, né, de apresentar mais as coisas que eu faço nas redes sociais. E eu tenho certa dificuldade, né, eu apresento o trabalho das pessoas, dos meus clientes para os clientes deles, mas para mim eu tenho um pouco de dificuldade de aparecer justamente por conta desse perfeccionismo que eu tenho. E aí eu quero ler esse livro aqui para exercitar as atividades que ele fala, para pensar um pouco mais fora da caixinha sobre mostrar o trabalho. E eu também tenho outros aqui atrás que eu tinha guardado porque eu achava que eu não ia conseguir mostrar nesse vídeo, mas eu vou mostrar voltando para finalizar esse vídeo mostrando os meus livros. Gente, eu tô falando muito rápido, né? Vocês entendem, né? Mas vamos lá. 16 minutos já e não vai ter edição nesse vídeo, tá? Não vai ter edição. A gente vai trabalhando assim agora. Mostrar os meus livros novos. Começando por o livro da Sociologia, da edição da Globo Livros. Vocês lembram que eu tenho uma coleçãozinha bem iniciante dessa coleção? Que é da Globo Livros, né? Que é a coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos, que tem vários livros, tá vendo? Que é tipo um livro de enciclopédia, né? Que fala dos principais temas daquela área, daquele livro em específico. Esse aqui é o da Sociologia, eu precisava comprar, né? Porque eu não acho que tem da Antropologia, mas como da Sociologia também é muito ligada com a minha área, eu adoro esses livros, eu adoro. Tem um cheiro maravilhoso e um conteúdo muito incrível, olha só. É um trabalho muito legal, um trabalho meio que de enciclopédia mesmo, sabe? Que mostra, assim, resumos de áreas importantes e relevantes naquela área de estudo. Então, o livro da Sociologia, eu já tenho o da Filosofia, o da Filosofia, o das Religiões, da Ciência, da Literatura, da Arte. Eu não sei se eu tenho da Mitologia, eu acho que eu não tenho da Mitologia ainda, mas eu quero ter o da Mitologia também, que é uma das minhas áreas de interesse. E é isso, o livro da Sociologia aqui. Próximo livro é O Mapa dos Dias, do Ransom Riggs. Esse livro aqui, ele é o quarto livro da coleção da série, né? O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E é um livro que eu li na minha adolescência, né? Livros que eu li na minha adolescência e que fizeram parte, assim, da minha construção como leitora de fantasia e ficção. E o WhatsApp tá aberto aqui, deixa eu fechar. Então, esse livro aqui, eu tenho um apego muito emocional com a história. E encontrei por R$20. Então, gente, na minha época, isso aqui era mais de R$70. Então, eu fiquei muito feliz de retornar essa coleção. Eu já tenho os 3 primeiros. E é uma história muito legal. Como, assim, essas crianças, né, que têm superpoderes, enfim. Muito bacana. Se você não leu ainda o Lar da Senhorita Peregrine, leia porque é muito bacana. Próximo livro é esse aqui do George Orwell, Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios. Eu gosto muito, né, da escrita do George Orwell. Esse aqui eu não conhecia ainda. E como tava baratinho também, eu aderi. Eu adorei essa capa, muito bonita. Tô super empolgada pra ler este texto. Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios. Bem assim, bem ciências sociais, né? Outro livro muito especial, muito importante daquela coleção que eu tenho, maravilhosa, que vocês já conhecem, que é a minha coleção, deixa eu pegar aqui porque eu acho que o computador tá fazendo uma interferência, da minha coleção da Clássicos da Abril, de luxo, né? Encontrei lá bem baratinho também, porque, enfim, alguém chegou pra fazer uma troca e ele tava lá, assim, me esperando. Esse aqui eu ainda não tinha, que é a Divina Comédia, o Inferno. A Divina Comédia tem 3 volumes, se não me engano, que é o Inferno, o Purgatório e o Céu. Eu nunca li nada sobre, eu sei que é uma das maiores obras da humanidade, mas nunca vi nenhuma resenha nem nada sobre, porém, como é um grande livro, né, eu acho que é obrigatório todo mundo ter e ler um dia, e vai chegar a minha vez, do Dante, né, Alighieri, como vocês já devem conhecer. Olha que coisa linda, gente. Ai, eu adoro essas edições. E vai entrar, né, pra família, porque a coleção já tá bem grande.
Eu acho que vai ser, assim, a coleção da minha vida, né? E por último... Eita, não é esse não. O outro tá lá no quarto, eu acho. Peraí que eu vou pegar. Eu ia mostrar esse outro livro aqui, né? Que é Os Segredos do Tarô. Que eu só peguei porque tava na promoção lá na feirinha de livros. Eu peguei ele junto com o do Hanson Riggs, né? O Mapa dos Dias. O cara fez uma promoçãozinha pra mim. E, gente, eu descobri que esse livro aqui, ele é R$80 na internet. Eu comprei por R$20. Bem, eu não sei porque esse livro é tão caro. Livros são caros no geral, né? Mas eu já estava interessada em aprender um pouco sobre tarô, um pouco mais sobre tarô. E como estava bem baratinho, eu peguei e já comecei a ler ele. Ele inicia um pouco sobre a história do tarô e depois vai explicar também sobre a interpretação das cartas, né? Os significados das cartas. E eu já estava bem interessada em aprender, assim, como curiosidade mesmo. E tô super animada, super empolgada, fiquei feliz com essa aquisição. E eu ia mostrar esse aqui sem querer pra vocês, né? Que eu achava que era esse, mas era esse que tava na pilha aqui. Esse livro aqui é um livro de lá da universidade. Se chama Habeas Corpus, Entre o Jogo de Cintura e a Rebelião, de dois professores lá da faculdade, né? É um texto que, se não me engano, fala sobre antropologia jurídica. E é um estudo sobre uma instituição fechada para adolescentes no estado de Pernambuco. Mostra que o funcionamento da instituição não está baseado apenas em códigos escritos, mas depende de variáveis incertas, de negociações constantes entre jovens internos e a administração da unidade. Então, eu trabalho sobre antropologia jurídica, né, sistema carcerário, e está sendo super lido pelos estudantes lá da faculdade. E eu peguei, assim, para, de repente, né, conhecer mais o trabalho desses professores também e um pouquinho mais sobre antropologia jurídica. Esses livros estão de graça lá no departamento, então quem é da faculdade pode passar lá e procurar, que provavelmente vai encontrar com facilidade. Então é isso, gente. Por último, esse aqui, que foi o livro que eu aderi ontem no evento. A gente fez um evento super legal sobre antropologias negras na faculdade. E a gente teve o lançamento desse livro aqui e de mais um e-book, que eu vou deixar o link na descrição, que é sobre as histórias e trajetórias dos estudantes negros nas universidades brasileiras. Esse outro livro, que eu vou deixar em e-book, ele é gratuito, para você conhecer as histórias desses estudantes. E esse livro, né, é criado pelas pesquisadoras do nosso departamento. Então, tá um livro muito legal também. E ele foi lançado online. Esse aqui, ele foi lançado físico, né, como vocês conseguem ver, pelo professor Alexandro de Jesus, também conhecido como Alex Jesus, super conhecido na área de estudos raciais. E o livro se chama Curupira, Mau Encontro, Tradução e Dívida Colonial. Ontem a gente teve uma palestra dele sobre Frantz Fanon e o lançamento desse livro. Gente, esse livro tá tão lindo, tá tão incrível. Olha isso aqui. Sério. Fala sério. Ele autografou pra mim. Aqui, deixa eu ver se vai dar pra ver. Socorro. Dá pra ver? Ele autografou, coisa linda. Adoro livro autografado. Eu guardo com muito carinho meus autógrafos. Enfim, eu tô muito apaixonada. Eu tô muito apaixonada por esse livro. Assim, ele explicou ontem sobre o que era. Mas eu ainda tô um tanto curiosa sobre o que tem dentro desse livro. E tô super animada, sabe, pra descobrir aqui os ensaios do professor. Gente, foi um momento muito emocionante o lançamento desses livros. E eu recomendo muito que vocês vejam aqui na descrição o outro livro que está em e-book gratuitamente para acessar. A gente quer, né, disseminar e difundir as produções feitas pela nossa comunidade na academia e apresentar essas nossas trajetórias, essas nossas histórias para vocês. Então, sigam o professor Alex Jesus, sigam o grupo de pesquisa, que é o Desaie. Eu vou deixar também na descrição para vocês conhecerem melhor o trabalho e aderirem o livro, caso você se interesse pela temática dos estudos raciais, tá bom? Então, gente, só isso tudo, tá?
Só isso tudo, só essa loucura toda. Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas eu espero que tenha dado pra entender. Eu tava com muita falta de gravar vídeo aqui pra vocês de novo. E eu espero que vocês tenham gostado das novidades, das loucuras que tem acontecido por aqui. E é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que estimular mais essa produção mais próxima das redes sociais e menos edição, menos loucura, menos superproduções, porque o YouTube foi criado assim, né? O YouTube surgiu assim, ligando uma câmera e conversando. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa nos comentários as suas opiniões, as suas dúvidas, pra gente conversar, tá bom? Um beijo pra vocês.